Você já sentiu aquela certeza absoluta de estar certo, mesmo quando especialistas diziam o contrário? Aquela sensação de que eles não sabem do que estão falando, enquanto você, com conhecimento limitado, acredita ter todas as respostas? Essa não é apenas teimosia, é o poderoso efeito Dunning-Kruger em ação. O fenômeno psicológico que transforma a nossa ignorância em falsa confiança, fazendo com que os menos qualificados se sintam os mais competentes. Já se viu envolvido em debates fervorosos, defendendo convicções com veemência. Em algum momento de introspecção, confrontou a possibilidade de que o seu domínio sobre o tema fosse menor do que imaginava. Essa experiência intrincada da autopercepção não é isolada. É uma vivência humana partilhada, quase um marco para qualquer mente inquisitiva. Não se trata de uma impressão superficial ou de um instante de insegurança individual. É um fenômeno mais profundo e estruturado que se manifesta. Em algum ponto da existência, a maioria das pessoas experimenta essa tensão entre a convicção íntima e a realidade objetiva. Indivíduos sentem-se seguros, até mesmo peritos em campos específicos. Mas, inevitavelmente, deparam-se com a imensidão de um universo informacional antes insuspeitado. Contudo, mentes que dedicam tempo ao questionamento, à reflexão sobre os próprios mecanismos mentais, começam a discernir um padrão intrigante nessa aparente confusão. Inicia-se a compreensão de que essa sensação de vasto conhecimento pode ser, paradoxalmente, um indício de que a jornada é ainda longa. A trajetória do conhecimento assemelha-se a uma montanha sinuosa. À medida que se ascende, o horizonte alarga-se, revelando cumes ainda mais elevados e distantes. O ponto que parecia culminante, sob uma perspectiva ampliada, revela-se apenas um patamar intermediário. E nesse jogo de reflexos da mente, emerge um paradoxo desconcertante. Com o acúmulo de informações, a consciência da própria ignorância parece não decrescer, mas sim intensificar-se exponencialmente. Essa constatação, longe de paralisar, pode impulsionar a busca incessante por aprendizado. Mas por que essa cilada cognitiva exerce um impacto tão consistente? Será essa ilusão de saber uma falha na arquitetura da mente? Ou haverá algo mais complexo e até funcional por trás dessa aparente contradição? Quantas vezes nos encontramos a superestimar a própria compreensão e depois descobrimos de maneira inequívoca que o universo do saber é infinitamente maior que a presunção momentânea? Um psicólogo perspicaz observou um aspecto curioso no cotidiano. A incompetência não somente ocasiona erros, mas também uma autoconfiança inexplicável. David Dunning, um psicólogo social com intensa curiosidade pelo comportamento humano, não ambicionava revolucionar a psicologia com teorias mirabolantes. A sua revelação surgiu de um caso peculiar e, em certa medida, caricato. O assalto a bancos perpetrado por MacArthur Wheeler, um ladrão tão convicto da sua astúcia que acreditava ser invisível às câmaras de segurança ao utilizar sumo de limão como disfarce facial. Essa narrativa, com potencial para um roteiro humorístico, despertou em Dunning uma profunda análise sobre as complexidades da mente humana. Como alguém poderia ser tão evidentemente incompetente e, simultaneamente, demonstrar tamanha convicção na sua própria habilidade? Essa aparente anomalia comportamental não era um caso isolado. Dunning começou a identificar ocorrências semelhantes em diversas áreas da vida. Pessoas com habilidades limitadas em gramática, raciocínio lógico ou mesmo em jogos de estratégia frequentemente sobrevalorizavam o seu desempenho. Elas exibiam uma segurança que contrastava fortemente com a realidade. Foi nesse contexto que Dunning, em colaboração com seu colega Justin Kruger, decidiu investigar esse fenômeno de forma sistemática. Partiram de uma hipótese audaciosa. Talvez a incompetência não fosse meramente a ausência de habilidade, mas algo mais intrincado e paradoxal. Talvez a própria carência de expertise num campo específico obscurecesse a capacidade do indivíduo de reconhecer a sua própria inabilidade. No seu estudo seminal, publicado no Journal of Personality and Social Psychology, em 1999, Dunning e Kruger conduziram 4 experimentos distintos. Os participantes foram submetidos a testes em áreas como compreensão de texto, raciocínio lógico e senso de humor. Após responderem às questões,
eram solicitados a estimar o seu próprio desempenho em comparação com os demais participantes. Os resultados foram reveladores e consistentes. Aqueles que pontuaram no quartil inferior, os 25% com pior desempenho, estimaram, em média, estar no percentil 62, ou seja, acreditavam superar quase 2/3 dos outros participantes, quando, na realidade, estavam entre os piores. Essa discrepância monumental entre percepção e realidade representou a primeira evidência concreta do efeito. Mais fascinante ainda foi a descoberta de que, após receberem treino básico na área avaliada, os participantes menos competentes melhoravam não apenas as suas habilidades, mas também a precisão da sua autoavaliação. Como se o conhecimento não apenas os tornasse mais capazes, mas também mais conscientes das suas limitações anteriores. O estudo também revelou o fenômeno espelhado no extremo oposto do espectro. Os indivíduos mais competentes, aqueles no quartil superior, tendiam a subestimar o seu desempenho relativo. Acreditavam que tarefas que achavam simples seriam igualmente fáceis para os outros. Essa maldição do conhecimento levava-os a presumir que o seu nível de compreensão era comum, não excepcional. Desde então, o efeito Dunning-Kruger tem sido replicado em diversos contextos culturais e profissionais. Médicos iniciantes a superestimar as suas habilidades de diagnóstico. Investidores amadores confiantes de que podem superar o mercado. Motoristas que, em sua esmagadora maioria, acreditam estar acima da média. Estudantes que saem de provas convictos de que se saíram bem, apenas para se depararem com notas medíocres. O mais intrigante é a universalidade desse efeito. Não se trata de um fenômeno restrito a indivíduos com baixa inteligência geral. Todos nós somos suscetíveis a ele em áreas específicas, onde o nosso conhecimento é limitado. De facto, quanto mais especializado alguém se torna num domínio, mais claramente percebe a vastidão do que ainda não sabe naquele campo. E nessa ideia reside a essência do efeito Dunning-Kruger, a incompetência que duplamente obscurece tanto a habilidade quanto a percepção da própria inaptidão. A ignorância, portanto, transcende a ausência de conhecimento. Ela atua como um véu que impede o indivíduo de visualizar os limites do próprio saber. E essa verdade, por mais perturbadora que possa ser, ressoa em cada aspecto da experiência humana. A realidade é que a falta de inteligência não se configura como o oposto da inteligência. É sim uma forma de desconhecimento acerca da própria falta de saber. Numa análise desapaixonada, a noção de que a falta de inteligência seria o exato antônimo da inteligência revela-se excessivamente simplificada, quase infantil. Equivale a conceber um espectro linear, com a ignorância num extremo e a sabedoria luminosa no outro. No entanto, a complexidade da mente humana, como de costume, demonstra-se muito mais rica e multifacetada. O verdadeiro problema não se encontra na mera ausência de inteligência, como se fosse um interruptor com estados binários. A questão central é a metacognição, essa notável capacidade humana de refletir sobre os próprios processos de pensamento. Trata-se da habilidade de avaliar a qualidade do próprio raciocínio, de monitorizar a precisão das próprias convicções e de identificar as lacunas na própria compreensão. E é precisamente nesse ponto que o efeito Dunning-Kruger se manifesta de forma contundente. A incompetência, na sua expressão mais genuína, não apenas impede a execução de tarefas com destreza, ela também priva o indivíduo da ferramenta essencial para avaliar o próprio desempenho: a autoconsciência intelectual. É como um piloto de aeronave que, além de desconhecer a pilotagem, ignora completamente os princípios basilares da aeronáutica. Não apenas cometerá erros primários nos comandos, mas também será incapaz de reconhecer a gravidade das suas falhas, navegando numa perigosa ilusão de competência. E a história oferece inúmeros exemplos que ilustram essa cegueira cognitiva em proporções épicas. Recordemos líderes políticos ao longo dos séculos que, imbuídos de uma convicção inabalável nas suas próprias ideias, conduziram nações inteiras a catástrofes monumentais. De decisões militares desastrosas a políticas econômicas ruinosas, a arrogância intelectual, essa consequência da falta de consciência sobre a própria ignorância, disseminou destruição e sofrimento em dimensões inimagináveis. Contrastemos, por outro lado,
Figuras históricas como Sócrates, que proclamava com humildade: "Só sei que nada sei." Ou Isaac Newton, que descrevia as suas vastas descobertas como apenas ter encontrado alguns seixos mais bonitos na praia, enquanto o grande oceano da verdade permanecia inexplorado diante de mim. Esses gigantes do pensamento, na sua genialidade, manifestavam uma profunda percepção dos limites do próprio conhecimento. Uma humildade intelectual que os motivava a buscar incessantemente, a questionar continuamente as próprias certezas. A sabedoria verdadeira reside não em acumular respostas definitivas, mas em aprimorar a arte de formular as perguntas pertinentes, em manter a mente perpetuamente receptiva à vastidão do desconhecido. A falta de inteligência, portanto, não é um estado binário, um simples não ser inteligente. É primordialmente uma condição metacognitiva, o desconhecimento da imensidão do território da própria ignorância. É comum questionar se essa definição não seria apenas uma maneira sofisticada de classificar alguém como desprovido de inteligência, mas a ciência demonstra que se trata de um fenômeno muito mais profundo e abrangente. Diante dessa caracterização do efeito Dunning-Kruger, é natural que se manifeste um certo ceticismo. Afinal, não estaríamos apenas a reinventar conceitos já existentes? A conferir uma roupagem científica elaborada para algo que, em essência, se resume a rotular alguém como desprovido de inteligência de uma forma mais rebuscada? Essa objeção é válida e merece ser analisada com honestidade intelectual. É crucial reconhecer que, na nossa cultura, existe uma certa resistência em admitir a própria ignorância. Um receio quase instintivo de parecer menos capaz do que os outros. Desde a infância, somos condicionados a valorizar o acerto, a exibir o conhecimento como um troféu. Enquanto o erro e a dúvida são frequentemente relegados a um plano inferior, como indícios de fragilidade ou incompetência. Essa mentalidade, arraigada num sistema educacional, por vezes excessivamente focado em respostas corretas e incorretas, cria um ambiente propício para a ilusão de competência. É mais cômodo apegar-se à certeza, ainda que infundada, do que encarar a incômoda vastidão do próprio desconhecimento. Observe os debates acalorados nas redes sociais sobre temas complexos como economia, política internacional ou saúde pública. Indivíduos sem formação específica nas áreas defendem posições categóricas com uma convicção inabalável. Fenômeno que se intensificou dramaticamente durante a pandemia de Covid-19. Cidadãos comuns, de repente, transformaram-se em especialistas em epidemiologia, imunologia e saúde pública, a questionar diretrizes estabelecidas por cientistas com décadas de experiência. Considere o caso do investidor iniciante, que após alguns meses de sorte no mercado durante uma alta generalizada, começa a acreditar que possui um talento inato para selecionar ações. Ignora princípios básicos de diversificação e gestão de risco, convencido da sua capacidade excepcional. Até que uma correção significativa do mercado expõe brutalmente as lacunas no seu conhecimento. Ou o exemplo do estudante que, após memorizar algumas fórmulas, acredita ter dominado completamente a física. Quando confrontado com problemas que exigem compreensão conceptual profunda, a sua confiança revela-se desproporcional à sua competência real. Frequentemente, atribui as suas dificuldades a fatores externos, um enunciado mal formulado, um professor injusto, preservando assim a sua autoimagem de competência. Contudo, a pesquisa de Dunning e Kruger transcende um mero rótulo depreciativo. Os seus estudos, replicados inúmeras vezes em distintos contextos e culturas, revelam um padrão sistemático e previsível na forma como a incompetência influencia a autoperceção. Por meio de experimentos rigorosos, utilizando testes objetivos de habilidades em diversas áreas, desde gramática e humor até raciocínio lógico, eles demonstraram algo importante. Indivíduos menos competentes consistentemente superestimam o seu desempenho, enquanto os mais competentes tendem a subestimá-lo, e não se trata apenas de uma questão de autoestima elevada ou modéstia excessiva. Os mecanismos psicológicos subjacentes são mais complexos e reveladores. Vieses cognitivos como o viés de confirmação, que nos induz a buscar e valorizar informações que corroboram as nossas crenças pré-existentes, e o ponto cego do viés, a inclinação a identificar vieses nos outros, mas não em nós mesmos,
desempenham um papel fundamental nesse fenômeno. Pesquisas neurocientíficas recentes utilizando ressonância magnética funcional, fMRI, demonstram que, quando confrontados com evidências que contradizem as suas crenças arraigadas, os indivíduos experimentam ativação nas mesmas regiões cerebrais associadas à dor física. O desconforto psicológico de admitir o erro é tão intenso que o cérebro o processa de forma similar a uma ameaça física. Esse fenômeno, conhecido como dissonância cognitiva, explica por que é tão difícil reconhecer as próprias limitações. É como se a mente, na tentativa de preservar uma narrativa interna coerente e positiva sobre si mesma, nos sabotasse sutilmente, a obscurecer a percepção sobre as próprias limitações. Em contrapartida, existe o apelo intuitivo de reduzir o efeito Dunning-Kruger a um simples insulto disfarçado. Mas a solidez das evidências científicas aponta para um fenômeno psicológico genuíno. Um fenômeno com implicações profundas para a maneira como aprendemos, nos relacionamos e tomamos decisões no mundo. Qual perspectiva prevalecerá na nossa compreensão? Aquilo que frequentemente criticamos como demonstração de superioridade e presunção pode ser, na verdade, o prelúdio. Um prelúdio hesitante, porém necessário, para uma jornada de aprendizado autêntico. É curioso, quase paradoxal, mas o que a miúde menosprezamos como demonstração de superioridade, aquela postura de autoconfiança exacerbada que tangencia a presunção, pode abrigar em si, em estado latente, o germen de uma qualidade essencial: a audácia de se aventurar no desconhecido. Consideremos os grandes inovadores, os pioneiros que desafiaram o estabelecido, que romperam as fronteiras do conhecimento convencional. Muitos deles, nos seus primeiros movimentos, foram considerados pretensiosos, arrogantes. Isso por ousarem questionar verdades tidas como dogmas. A história demonstra que a humildade excessiva, a autodepreciação paralisante, raramente promovem grandes transformações. É imprescindível uma dose de convicção, mesmo que inicialmente superestimada, para se lançar por caminhos inexplorados, para confrontar as vozes céticas que ecoam tanto no ambiente externo quanto no nosso próprio diálogo interior. Personalidades paradoxais como Muhammad Ali, o pugilista lendário que, com a sua autoconfiança exuberante e declarações impactantes como "Eu sou o maior", Srenia conquistou o universo do boxe e se tornou um ícone cultural. Ou Steve Jobs, o visionário da Apple, conhecido pela sua distorção da realidade, a sua habilidade de persuadir a si mesmo e aos outros de que o impossível era apenas uma questão temporal. As pessoas que são suficientemente ousadas para acreditar que podem transformar o mundo são as que o fazem, afirmava Jobs, sintetizando essa força propulsora da convicção audaciosa. Até mesmo figuras como Cristóvão Colombo, que na sua busca pelas Índias inadvertidamente descobriu a América, personificam essa combinação complexa de ambição, convicção e, talvez, um toque de ilusão. Não tema a perfeição, jamais a atingirá, adverte Salvador Dalí, outro mestre em subverter expectativas. O ponto crucial é que essa convicção inicial, mesmo que originada de uma avaliação imprecisa das próprias capacidades, pode servir como um catalisador, um impulso primário para a jornada do aprendizado. É como se a demonstração de superioridade, na sua forma embrionária, fosse um trampolim instável, porém funcional, que nos impulsiona em direção a um território inexplorado. E nesse processo de exploração, de tentativa e erro, de confronto com a realidade, a ilusão de competência gradualmente se dissipa, cedendo espaço a uma autoconsciência mais apurada, a uma humildade genuína que emana não da insegurança, mas da compreensão profunda da vastidão do saber. Um aspecto frequentemente negligenciado é que a tênue fronteira entre a demonstração de superioridade ingênua e a autoconfiança transformadora é atravessada pela vivência, pela coragem de se expor à própria falta de saber e, surpreendentemente, aprender com ela. A verdadeira inteligência não se manifesta em possuir todas as respostas, mas em desenvolver a habilidade de equilibrar-se entre a segurança e a modéstia intelectual. Se o efeito Dunning-Kruger revela a armadilha da ilusão de competência, também indica o percurso para uma inteligência mais autêntica e duradoura. O ponto fundamental não reside em evitar a segurança a qualquer preço,
submergindo num oceano de incertezas paralisantes. Nem em se aferrar a convicções infundadas, navegando num rio de auto-engano. A verdadeira mestria consiste em aprimorar a arte da calibração mental, em desenvolver a capacidade de transitar com desenvoltura entre a segurança e a autocrítica, entre a audácia e a prudência. E como podemos cultivar essa dança subtil entre a segurança e a modéstia intelectual? Uma ferramenta eficaz é a busca constante por feedback sincero. Cercar-se de indivíduos que não hesitam em apontar as nossas áreas de sombra, que nos oferecem perspectivas desafiadoras, constitui um antídoto efetivo contra a exaltação do ego. Desenvolver a capacidade de acolher críticas construtivas, de questionar as nossas próprias premissas, configura um exercício contínuo de autoaperfeiçoamento. Para implementar essa busca por feedback, considere a prática do Conselho dos Sábios. Identifique de 3 a 5 pessoas na sua vida, mentores, colegas respeitados, amigos sinceros, cuja opinião você valoriza genuinamente. Comprometa-se a buscar ativamente os seus insights sobre decisões importantes ou áreas onde você busca crescimento. A chave é a diversidade de perspectivas e a abertura para ouvir sem defensividade. Outra técnica valiosa é a prática da curiosidade epistêmica. Essa ânsia insaciável por aprender, por explorar novas ideias, por expandir os limites da nossa compreensão. Manter a mente receptiva à novidade, cultivar o hábito da leitura, do debate intelectual, da experimentação, mantém-nos num estado de aprendizado constante. A enfraquecer a autossatisfação e a inércia mental. Uma aplicação prática dessa curiosidade é o desafio das perspectivas contrárias. Mensalmente, selecione um tópico sobre o qual você possui opiniões firmes. Dedique-se a pesquisar e compreender genuinamente os argumentos mais sólidos da posição contrária, não para refutá-los imediatamente, mas para expandir o seu entendimento. Como exercício adicional, tente articular essa perspectiva oposta de forma tão convincente que um defensor genuíno dessa posição a reconheceria como justa. Adote também a prática da auditoria de certezas. Periodicamente, faça um inventário das suas convicções mais arraigadas. Questione: que evidência me faria mudar de ideia sobre isto? Se a resposta for nenhuma, isso sinaliza um dogma, não uma conclusão baseada em evidências. A abertura para rever posições à luz de novas informações é característica definidora de uma mente verdadeiramente inteligente. O físico Richard Feynman, ganhador do Prêmio Nobel, popularizou uma técnica que hoje leva o seu nome, o método Feynman. Quando acreditamos compreender profundamente um conceito, devemos tentar explicá-lo em termos simples, como se estivéssemos a ensinar a uma criança. As lacunas na nossa compreensão rapidamente se tornam evidentes nesse processo. Essa prática expõe as áreas onde o nosso conhecimento é superficial ou fragmentado, e, essencialmente, é necessário cultivar a autocompaixão. Reconhecer que a ignorância é uma condição humana universal, que todos estamos sujeitos a cometer equívocos, a superestimar o nosso conhecimento em determinados campos. Isso atenua o peso da autocrítica excessiva e permite-nos abordar as nossas falhas com mais serenidade e aprendizado. A prática do diário de erros produtivos pode ser transformadora nesse aspecto. Documente regularmente os erros que cometeu, o que aprendeu com eles e como esse aprendizado informará as suas ações futuras. Esta prática transforma falhas em ativos valiosos no seu desenvolvimento pessoal. O neurocientista Stuart Firestein, no seu livro Ignorância, Como ela impulsiona a ciência, argumenta que reconhecer o que não sabemos é mais valioso para o progresso do que catalogar o que já conhecemos. Retomemos o paradoxo inicial. Quanto mais se crê dominar um assunto, menos se dimensiona a vastidão da própria ignorância. Agora, revisitando essa sentença sob a ótica da jornada que trilhamos, ela adquire uma nova profundidade. A consciência dessa imensidão da ignorância não necessita ser paralisante, mas sim inspiradora. Ela convida-nos a abraçar a modéstia, não como um sinal de fragilidade, mas como um portal para o crescimento, para a expansão contínua do nosso potencial. Talvez o sinal mais evidente de verdadeira sabedoria
seja a capacidade de manter simultaneamente duas posturas aparentemente contraditórias. A convicção suficiente para agir decisivamente quando necessário, e a humildade permanente para questionar, aprender e evoluir continuamente. Como ilustrou o psicólogo Adam Grant, a inteligência está na facilidade de mudar de ideia. Você entendeu que a ilusão de competência pode nos enganar. Então, o que você escolhe? Persistir no conforto da ignorância inflada ou iniciar a jornada desafiadora da modéstia consciente? Antes de terminar, reflita: em quais aspectos da sua vida você pode estar a sobrevalorizar o seu conhecimento e quais os impactos disso? Se essa reflexão lhe tocou, comente. Humildade inteligente. Partilhe esta análise com quem precisa dessa reflexão. Deixe o seu gosto e inscreva-se para acompanhar mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo.